Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 341º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, livro de Salmo, capítulo 132 e o livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 26 a 52. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. E Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O rei vem de Sião. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago.
O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Estes versículos descrevem a marcha futura de Alexandre, o Grande, e seu exército pelas regiões norte e leste na Palestina. Alexandre derrotou os persas em 333 a.C. na Batalha de Issos e depois voltou para conquistar as principais cidades da Fenícia. Daniel havia previsto o sucesso de Alexandre, comparando a um leopardo alado, conforme Daniel 7, versículo 6, e a um bode lutador, conforme capítulo 8. Profecia é a história antecipadamente escrita, e tanto Daniel como Zacarias escreveram um pouco dessa história. Compreendendo o versículo 8, a promessa neste versículo vai muito além do tempo de Alexandre, pois afirma que Deus está sempre protegendo o seu povo e seu tempo. Ninguém pode tocá-lo sem a permissão dele. Nos séculos, a partir da conquista do grande guerreiro grego, o povo judeu sofreu muitas vezes nas mãos de invasores e, finalmente, no ano 70 d.C., Jerusalém e seu templo foram destruídos pelos romanos. Mas vai chegar o dia em que o Messias há de reinar, aleluia, e invasor nenhum poderá atacar o povo de Deus, nem sequer ameaçá-los, aleluia. Compreendendo o versículo 9. Esta profecia se cumpriu quando Jesus Cristo chegou a Jerusalém montado em um jumentinho, episódio que tradicionalmente é chamado de Entrada Triunfal. O evento é registrado nos 4 evangelhos: Mateus 21, versículos 1 a 11, Marcos 11, versículos 1 a 11, Lucas 19, versículo 29 a 44 e João 12, versículos 12 a 19. Aquela foi a única demonstração pública de aclamação a Jesus durante seu ministério, e ele a permitiu para fazer cumprir o que as Escrituras diziam a seu respeito. A vinda do Filho de Deus à Terra não era uma espécie de plano B divino ou uma decisão tomada pelo Pai depois que nossos pais pecaram. O plano da redenção da humanidade foi estabelecido na eternidade antes da criação. A vinda do Filho de Deus foi decidida antes da criação do mundo, conforme 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, pois ele era o Cordeiro que foi morto. Aleluia! Apocalipse 13, versículo 8. Compreendendo o versículo 10, quando Jesus Cristo voltar, ele proclamará a paz, pois, ao contrário dos líderes políticos e dos filósofos deste mundo, suas palavras carregam autoridade e as coisas ditas por ele acontecem, conforme Salmos 33, versículo 9. Sua palavra virá com poder e produzirá um total desarmamento no mundo. Carros e cavalos de guerra serão então desmobilizados e as armas serão destruídas. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, trago a exposição bíblica dos versículos 14 a 17. O Messias vai marchar em triunfo. A imagem aqui é de uma tempestade, não como o que está descrito em Salmos 18, versículos 7 a 15 e Abacuque 3, versículo 3 a 15. O Messias marchará com voz de trovão e com flechas como um relâmpago, e seu exército irá marchar com ele. Ele os protegerá do perigo e da morte e os capacitará para derrotar seus inimigos. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 132.
uma promessa antiga. Cântico de peregrinação. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 132, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. A Arca da Aliança representava o trono de Deus na terra, conforme capítulo 80, versículo 1, capítulo 99, versículo 1, e seu devido lugar era o lugar santíssimo do santuário de Deus. A menos que o Senhor esteja no trono de nossa vida, nenhuma iniciativa que tentamos poderá ser, de fato, bem-sucedida. Exposição bíblica dos versículos 6 a 9. Uma vez que a arca estava novamente em Jerusalém, o povo se sentiu motivado a peregrinar até a cidade santa. Quando Salomão pôs a arca no lugar santíssimo, a glória de Deus se manifestou da mesma forma que aconteceu quando Moisés dedicou o tabernáculo. Compreendendo o versículo 9, a oração pelos sacerdotes no versículo 9 é respondida no versículo 16. Um sacerdócio santo era importante para a prosperidade de Israel, mas uma nação completamente dedicada ao Senhor também era importante. O Senhor poderia agora descansar, referência versículo 14, em sua casa após muitos anos de peregrinação, de um lugar para outro, conforme Êxodo 40, versículos 34 a 38, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 6, 1 de Reis, capítulo 8, versículos 10 a 11 e 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. O salmista fez o Senhor se lembrar de sua aliança porque ele queria que alguém da dinastia davídica se sentasse no trono de Israel. Essa promessa se cumpriria em Jesus Cristo, filho de Davi, cujo trono e reino são para sempre. Referência 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 17, Lucas 1, versículo 31 a 33. Os cristãos hoje estão unidos com o Senhor através da nova aliança que Jesus fez com o seu sangue. E ele nunca quebrará essa aliança. O salmista usou o nome de Davi quando orou ao Senhor, mas nós oramos em nome de Jesus. O Pai é fiel ao seu Filho e o Filho é fiel à aliança que fez com o próprio sangue. Compreendendo o versículo 13, Deus não só escolheu Israel como seu povo e Davi e seus descendentes para serem seus reis, mas escolheu Sião para ser o lugar de seu templo e seu trono, a arca. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 132, trago o versículo 18.
O Salmo diz respeito a Davi e à aliança que Deus firmou com ele, mas aponta para um filho maior que Davi, Jesus Cristo, e sua aliança com a sua igreja. O salmista estava preocupado com a Arca da Aliança, mas ela aponta para Cristo, que hoje está entronizado no lugar santíssimo no céu. Vemos não a Sião terrena, mas a Sião celestial, conforme Hebreus 12, versículos 22 a 24. E nos regozijamos porque somos um reino de sacerdotes por causa da graça de Deus. Referência a Apocalipse 1, versículos 5 a 6. Vamos dar ao Senhor seu devido lugar, adorá-lo com alegria, descansar em sua aliança fiel e confiar que ele dará as bênçãos prometidas àqueles que obedecerem espontaneamente à sua vontade. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 26 a 52. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias, quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo, número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região.
Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 26 a 52, trago a exposição bíblica dos versículos 26 a 37. Uma vez que Paulo estava se dirigindo tanto aos judeus quanto aos gentios que temem a Deus, na congregação ele mudou sua abordagem da terceira pessoa, eles, para a segunda pessoa, vocês. Ele explicou a eles por que seus líderes em Jerusalém haviam rejeitado e crucificado o Messias da nação. Não era porque não tinha lido ou ouvido a mensagem dos profetas, mas simplesmente porque não entenderam a mensagem. Em exposição bíblica dos versículos 38 a 52, Paulo havia declarado as boas novas aos ouvintes, conforme versículo 32. Por isso, tudo o que restava era fazer a aplicação pessoal e puxar a rede. Ele disse que, mediante a fé em Jesus Cristo, eles poderiam ter duas bênçãos que a lei nunca poderia dar: o perdão de seus pecados e a justificação perante o trono de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 26 a 52, trago versículo 48. Neste versículo, Lucas incluiu o lado divino do evangelismo, pois Deus tem seu povo eleito, conforme Efésios 1, versículo 4. A expressão traduzida por designados para a vida eterna significa registrados e indica que o povo do Senhor tem o seu nome escrito no livro de Deus. Aleluia! Referência a Lucas 10, versículo 20 e Filipenses 4, versículo 3. A palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.